Tássio, o Map Biomas que você coordena, né, tem sido uma das mais importantes ferramentas de monitoramento do desmatamento, de danos a biomas em todo o país. Eu queria que você fizesse uma análise rápida de como é que está a situação hoje, neste ano. Eu sei que, claro, que processos de desmatamento são transatlânticos que muitas vezes demoram para frear, mas eu queria que você falasse um pouco sobre como é que está a situação do desmatamento na Amazônia neste ano, mas também no Cerrado e no Pantanal, que são três dos grandes biomas ameaçados. Ó, a gente tem monitoramento contínuo, né? No Cerrado e na Amazônia, feito oficialmente, e a gente também faz um sistema que a gente detecta desmatamento nos 5 biomas, né? Nos 6 biomas de forma independente, nos 6 biomas, né? Então a situação é assim: no caso da Amazônia, o desmatamento ele está, o ritmo deste semestre, né? A partir de janeiro até agora, ele tem uma queda de aproximadamente 30% em relação ao mesmo período do ano passado. Quando a gente considera, né, o período que a gente chama o período anualizado do desmatamento, que vai de agosto a julho de cada ano, que é a forma como é medido os dados oficiais, ele está, o ritmo que ele tá andando está muito próximo, tem um pouquinho de redução, mas está muito próximo ao do ano passado, porque o segundo semestre do ano passado foi particularmente muito alto o desmatamento. Mas os sinais são de que está reduzindo o desmatamento na Amazônia. No Cerrado, invertido. No Cerrado, o desmatamento nesse primeiro semestre aumentou em relação ao ano passado. Tem várias coisas que podem estar acontecendo, né? Uma é aquela coisa do vazamento que a gente fala, né? Você restringe o desmatamento num lugar e ele aumenta em outro lugar. Essa é uma questão possível. E a outra, que é uma coisa que a gente captou, ainda não conseguimos transformar isso em números consolidados, mas a gente captou um movimento, é de que aumentou muito a quantidade de autorizações de desmatamento no Cerrado. Então, esse pode estar sendo um evento, né, que nós estamos vendo acontecer Mas autorizações agora ou autorizações estaduais ou federais? Só para o pessoal estaduais, entender. né? Hoje praticamente todas as autorizações de desmatamento para atividade agropecuária, praticamente. Ai, que pena. Travou a. Voltou, Ah, voltou, voltou, voltou. voltou. Você falou que quase todas as autorizações são estaduais. Estava explicando isso na hora que travou aqui o seu áudio. Então, quase todas as autorizações são estaduais e a gente tem autorizações, inclusive municipais, acontecendo, né? Então, são duas, enfim, tem essas Mas duas aí, situações. isso é é interessante esse ponto, né? Porque eu acho que essa é uma informação muito importante que o senhor está trazendo. Quer dizer, aumentou o desmatamento no Cerrado. Diante disso e com autorizações municipais ou estaduais, o que o Ministério do Meio Ambiente pode fazer? O que o Ministério da Marina pode fazer para conter esses desmatamentos? O que a gente teve no começo do ano foi o restabelecimento da estratégia, né, de combate ao desmatamento. Tem uma secretaria especial hoje, especificamente para tratar do tema do combate ao desmatamento. A pessoa que está lá é muito competente, né, que é o André Lima. E o que se fez primeiro foi restabelecer o plano de combate ao desmatamento da Amazônia. Foi o primeiro que está sendo trabalhado, deve, enfim, estava em consulta pública, então deve estar nos finalmente para ele ser apresentado. Mas vem também por aí os planos de combate ao desmatamento de todos os outros biomas. Então, talvez tenha uma questão ali que é essa atenção que se concentrou na Amazônia tenha dado esse escape ali para a questão do cerrado, né? Mas todos os biomas, pelo menos na programação que foi apresentada, começa com o da Amazônia e logo em seguida começa os planos de prevenção e combate ao desmatamento nos biomas também. A questão mais chave hoje no combate ao desmatamento, a mais óbvia ação para você fazer é o que a gente chama de um embargo remoto. O embargo remoto é uma ação em que você bloqueia uma área que tenha tido um desmatamento ilegal, você bloqueia aquela área para receber qualquer financiamento e para poder vender os produtos. Então, tem um efeito prático muito objetivo, porque no momento em que você faz o embargo, já passa a valer. Independente do processo, do tempo que demora quando você tem uma caso de uma multa e tal. Então, depois vai aparecer o processo da multa e tal, mas o embargo, ele bloqueia aquela propriedade. E isso hoje, para o sistema financeiro, é muito sério.
né? Você não pode financiar nada, não pode ter nada de financiamento. Inclusive, por exemplo, se você tiver um financiamento naquela propriedade e tiver um embargo, o banco pode executar aquela dívida imediatamente, né? Nem esperar né, de pagamento de dívida e tal. E não pode fazer nenhuma dívida nova, né? Nenhum empréstimo novo. Então, essa é uma questão fundamental. A outra questão é essa questão de não poder vender os produtos. Então, essa ideia de fazer um embargo remoto é algo que vem sendo trabalhado nos últimos anos. Até o ano passado a gente terminou um processo longo que fizemos com todos os estados juntos para criar um guia, como é que faz o embargo remoto. E ele foi retomado agora no começo do ano. Então, se você olhar a quantidade de embargos que nós tivemos esse ano, né, feitos pelo IBAMA, estou usando só o IBAMA, mas tem Mato Grosso acontecendo, tem na Bahia acontecendo, Bahia não menos, mas Mato Grosso, Pará, Amazonas. A gente tem, só dos embargos federais, por exemplo, 40% a mais embargos esse ano do que nós tivemos no ano passado, e tem bastante coisa saindo por aí. Então, Mas, Tássio, e aí os dados para o embargo remoto eles cruzam os dados de georreferenciamento de satélites com os dados do cadastro ambiental rural para poder chegar nos proprietários? E aí vem um problema, né? Porque, tipo, se o CAR sair do MMA, né, foi para o Ministério da Esther do ECA, é claro que não é um ministério hostil, né? A Marina e a Esther, inclusive, têm excelentes relações, mas exatamente por conta de todas essas mudanças, mesmo do ponto técnico, isso também não atrasa, essa mudança não acaba atrasando o processo de acesso a esses dados? Atrasa muito, né? Porque o que acontece? Esses sistemas são sistemas bem complexos. O sistema do CAR é um dos sistemas mais complexos que a gente tem, né? Ele tem uma estrutura, e ele nem tem uma estrutura assim, super sofisticada, a estrutura é relativamente pequena, inclusive, aqui da com ele. Mas a cada vez que você faz uma mudança de local do cadastro, demora um tempo para ele poder voltar a funcionar, digamos assim, né? Então, por exemplo, nós tivemos já uma mudança, né? Que o cadastro ambiental rural, durante o governo Bolsonaro, ele foi com o serviço florestal, tudo junto, né? Para o Ministério da Agricultura. Mas nesse caso, a equipe era a mesma, porque simplesmente pegou aquela equipe toda que cuidava do cadastro junto com o serviço florestal, e o serviço florestal inteiro foi mudado para o Ministério da Agricultura. E voltou agora para o Ministério do Meio Ambiente com as mesmas pessoas que estão ali cuidando do cadastro. Mas tem vários problemas de estrutura. Por exemplo, a estrutura do cadastro, parte da parte de infraestrutura, né, dos servidores e tal, estava no Ministério da Agricultura. Está terminando o processo de passar de volta para o Ministério do Meio Ambiente. Agora você vai dizer assim, não, mas não vai para lá não, ele vai agora para um outro lugar. E que nem tem a expertise específica para isso. Não que não possa fazer, né? Tem gestores muito bons, né, na Esplanada que podem cuidar disso, mas demanda um tempo importante. Então, agora, é uma questão de lógica, né, Sakamoto, porque o cadastro ambiental rural, não tem outro lugar para estar o cadastro ambiental rural, sabe? É como se dissesse o seguinte, olha, agora todo o nosso sistema de cadastro das vias de transporte, né, no Brasil, que fica no transporte terrestre, fica na NTT. Né? Então, não, mas esse cadastro não é bom ficar ali, não, porque tem conflito de interesses. Então, nós vamos mandar esse cadastro também lá para o Ministério da Gestão. Qual é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. É um negócio assim, absolutamente sem nenhum sentido. Né? A mesma coisa é dizer o seguinte, olha, eu não posso deixar na Receita Federal, o cadastro da Receita Federal não vai ficar, né, o cadastro de inadimplentes não vai ficar na Receita Federal, porque tem um conflito de interesse. Mandar o cadastro para outro lado não faz nenhum sentido. Então, Tasso, uma... Tasso,